Olá, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma discussão das questões do PET do terceiro ano sobre luz, mais especificamente sobre a propagação da luz. Bom, nessa primeira questão temos duas letras, A e B, e as perguntas são as seguintes: é correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? E B, então por que podemos enxergar a Lua? Pois bem, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa saber o que é uma fonte de luz. Fonte de luz é todo o corpo capaz de emitir ou espalhar a luz. Dessa forma, tudo que enxergamos é uma fonte de luz. Porém, essa classificação ela pode ser dividida em duas: as fontes primárias e fontes secundárias. As primárias, elas emitem a luz própria, como por exemplo o sol, a luz de uma lâmpada, a luz de uma chama. As fontes secundárias, elas não emitem luz própria, porém elas espalham a luz vinda de uma outra fonte. Essa luz é refletida e nos permite enxergar os objetos que estão refletindo essa luz. Então, um exemplo: você está num porão escuro, a gente não consegue enxergar nada, e ao acender uma lâmpada, a luz vinda da lâmpada vai atingir alguns objetos e espalhar até os nossos olhos. Assim, a gente consegue enxergar esses objetos com clareza. Logo, a lâmpada acesa é uma fonte primária e os outros objetos ali são fontes secundárias. Portanto, a gente pode concluir que a Lua é uma fonte secundária de luz e a gente só consegue enxergar ela por causa da luz do Sol, que ela espalha a luz do Sol e chega até nossos olhos. Portanto, o Sol é uma fonte de luz primária. Questão 2 ilustra a seguinte situação: é colocada uma fonte de luz, um objeto, que no caso é uma seta, e logo atrás um anteparo. E ele pede três coisas. Ele quer saber a sombra projetada nesse anteparo, a região do espaço que fica escuro e, se o objeto for aproximado da fonte, o que acontece com o tamanho da sombra no anteparo. Então, beleza. Para resolvermos esse exercício, a gente primeiro precisa compreender como se dá essa formação de sombra para uma fonte de luz. Então, primeiramente, a gente tem que considerar a lâmpada como uma fonte de luz pontiforme, já que ela é bem menor do que o objeto mostrado. Então, a gente vai desenhar uma reta que passa da luz até cada extremidade do objeto. E a gente vai prolongar essa reta até o anteparo. E assim a gente descobre qual que vai ser a nossa sombra. A gente tem que perceber que a luz ela não contorna o obstáculo. Portanto, toda a região atrás do objeto não vai estar recebendo luz dessa fonte. Agora nós podemos resolver esse exercício. Na letra A, note que a gente vai ter que fazer uma reta a mais para pegar o tamanho da cabecinha da seta. E o que será formado no anteparo é justamente uma seta, porém com uma escala maior. Na letra B, a região que ficará sem luz, ou seja, a sombra formada, vai ser toda a região por trás da nossa seta. E já a letra C, ele pergunta o que vai acontecer se a gente aproximar o objeto da fonte de luz. E a gente percebe, fazendo esse mesmo esquema dos traços prolongados até o anteparo, que a sombra vai ser muito maior. A questão 3 mostra uma situação bem interessante. Um professor de física, ele faz uma brincadeira com os alunos e ele coloca uma mensagem invertida para o pessoal desvendar o que estava escrito nela. Daí um aluno pegou um espelho plano e colocou na frente da imagem. E a questão pergunta como que deve ter ficado a imagem após ter colocado diante do espelho. O que a gente tem que pensar é que a imagem refletida de um espelho plano é sempre invertida em relação ao plano do espelho. Ou seja, se a gente colocar uma imagem na frente do espelho, essa imagem vai ser invertida horizontalmente e assim será possível ler a mensagem. Nesse caso aí, desse exercício, a mensagem era a seguinte: a educação mundo mundo. A questão 4 ela mostra a situação de que uma pessoa foi para um museu, entrou em uma sala onde existiam vários espelhos, côncavo, convexo e plano, e ela se colocou à frente deles. E a questão está perguntando qual que seria a melhor, a situação mais adequada de acordo com o espelho que ele está em frente. Então, para isso, a gente precisa de um resumo da formação da imagem de espelhos. Lembrando da questão anterior que o espelho plano, a imagem formada é do mesmo tamanho da original e ela é apenas invertida em relação ao eixo. Agora, pensando então na formação de imagens de um espelho convexo, nós vamos traçar duas retas que vão representar raios de luz.
A primeira, ela vai incidir no topo do objeto paralelo à reta central e ela vai ser refletida pela superfície do espelho na direção do foco. Então é como se a gente pegasse uma reta desde o foco do espelho e ir prolongando ela até passar pela reta incidente, pela reta que a gente fez primeiro. Em seguida, a segunda reta vai sair do topo do objeto e ela vai em direção ao vértice. E ela vai ser refletida no mesmo ângulo de incidência. Ok, então traçamos essas retas e vamos prolongar elas para depois do espelho. Prolongando elas depois do espelho, nós vamos fazer um objeto com a ponta virada para cima, ou seja, a formação da imagem ela vai ser sempre virtual, direita e menor do que o objeto. Pensando agora na formação de imagem por um espelho côncavo, existem várias possibilidades para essa formação, porém a gente vai se ater nas situações que aparecem na questão. Então, o primeiro caso é um objeto entre o foco e o vértice. A gente vai traçar uma reta entre o topo do objeto e o espelho, e o raio de luz refletido ele vai em direção ao foco. A segunda reta que a gente traça vai do topo do objeto até o vértice do espelho, que vai formar um ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência vai ser o mesmo do ângulo refletido. Prolongamos as duas retas refletidas para dentro do espelho e a gente vai ter a formação de uma imagem. E a gente vai perceber que essa imagem vai ser direita, virtual e maior do que o objeto. Na segunda situação, vai ser o objeto em cima do foco. A gente vai fazer os mesmos procedimentos anteriores, porém a gente observa que as retas formadas vão ser paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar e, portanto, não vão formar imagem. Voltando agora nas opções do exercício, percebemos que na letra B, a imagem é indicada maior e invertida, quando na verdade não há formação de imagem. Na letra C, a imagem indicada é menor, mas o espelho plano não altera o tamanho da imagem. Na letra D, vemos uma imagem menor e invertida, mas vimos que nesse caso ela é sim menor, mas direita, ou seja, sem inverter. Então a opção correta é a letra A, que corresponde à nossa formação de imagem do espelho côncavo com o objeto entre o foco e o vértice. Quinta questão, a seguinte situação é colocada. Existe um copo cheio de água e nele é colocada uma vareta. Logo acima da superfície da água terá um observador. E a questão pede justamente para selecionar a melhor opção que corresponda com o que o observador está vendo. Para isso, precisamos lembrar que a luz refrata ao passar por meios com índice de refração diferente. Vamos nos apoiar na lei de Snell, que vai nos permitir descrever quanto o raio de luz é desviado. Lembrando que ela é representada por N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, em que N é o índice de refração de cada meio e o θ é o ângulo entre o raio de luz e a normal. Observamos então que se o raio passa de um meio de maior índice de refração, nesse caso da água, que a gente vai considerar como sendo N1, para um de menor índice de refração, N2, no caso o ar, o seno de θ da água deverá ser menor do que o seno de θ do ar, para haver um equilíbrio na nossa equação. Então, isso significa que o θ do ar tem que ser maior do que o θ da água, ou seja, o raio deverá afastar da normal. Acontece que no caso desse exercício, o observador está diretamente acima da normal, ou seja, o raio de luz vindo da água possui ângulo com a normal igual a zero. Nesse caso, não há desvio do raio de luz. Então, a resposta dessa questão será a letra A, pensando que o observador está vendo de cima. Porém, muita gente marcaria a letra C, o que não estaria errado se o observador estivesse olhando de lado.